E aí, pessoal, tudo bem? Bruno Soares aqui para mais um vídeo no Curitiba Novos Olhares. Hoje estamos fazendo um teste aqui da gravação do podcast nos estúdios aqui da Sinap PR, aqui em Curitiba. Então, por isso a gente colocou aqui podcast Sinap no ar, mas a gente já está aproveitando e gravando também para o Curitiba Novos Olhares, né? Então, hoje o entrevistado vai ser o Ney. Vai ser a primeira vez que eu estou fazendo um podcast aqui para o Curitiba Novos Olhares nesse formato de estúdio, né? Então a ideia é essa proposta, para começar com essa proposta de estúdio também. Então vamos lá, pode se apresentar para a galera conhecer também um pouquinho do seu trabalho na sua área de atuação. Olá, Bruno, muito obrigado, tá, por você estar aqui me entrevistando, concedendo também essa entrevista. Bom, sou o Ney Daniel, sou paulista, moro em Curitiba já há aproximadamente uns 12 anos e sou secretário aqui, né, estou secretário aqui do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, da presidência do SINAP, né, e estamos com o novo podcast, um novo canal de comunicação, tá, que é o podcast Sinap no Ar, cujo programa, né, o podcast, o programa Sinap no Ar, veio através de um trabalho do qual a gente já desenvolve desde 2019, aqui pela comunicação do sindicato, tá, dos advogados, né, desde, salvo engano, julho de 2019. Nós começamos em uma rádio e daí a coisa fluiu, né? Hoje Que o bom. sindicato tem um canal de comunicação também Sim. pela TV, né, chamado Direito em Foco, e passa todas as quartas na TV Profissão, canal aberto 13.2, né, cujo programa é apresentado pelo presidente do sindicato, Dr. Vitor Hugo, e também pelo apresentador, Claudinei Santos, e eu, né, que vos falo aqui, que também faço parte dessa idealização, né, Sim. que sou o produtor ali, o editor do programa, sabe? Sim. E eu acho muito gostoso, porque através disso, preenchendo os requisitos também, hoje eu sou jornalista, né, tenho o meu DRT Bacana. registrado no Ministério do Trabalho, através do programa. Então isso é bacana, porque a partir do momento, né, Bruno, que você desenvolve um trabalho com vontade, com amor, com Sim, carinho, sim. e além de tudo, porque isso tudo você dispõe de tempo, né? Você se Aham, debruça para exatamente. o O que é trabalho, né? uma das coisas principais hoje em dia, a gente ter tempo para fazer tudo o que a gente gostaria, né? Exatamente. Eu gostaria de fazer muito mais coisas. Sim, eu também. Mas é bacana, porque tudo isso abre outras frentes, abrem outras oportunidades também de conhecer pessoas, né? Com Como certeza. você, nós conhecemos através do sindicato, Sim, né? sim, exatamente. Eu vim fazer uma cobertura, né, de uma eleição, né, que aconteceu um tempinho atrás Isso. e deu um material bem legal e acabamos, né, mantendo contato também. Inclusive hoje está aí na produção do nosso podcast, Sim, Snap no Ar. Seja muito bem-vindo, Bruno, também. ótimo. Deixa eu te fazer uma Pode pergunta. fazer. Qual que é a sensação de estar na frente das câmeras, né? Porque, como você falou, você trabalha como advogado, outros projetos também, mas essa parte de estar, né, responsável também, né, pelo É. podcast, por outros trabalhos, você já tinha pensado nisso há muito tempo atrás? Você já tinha essa experiência ou foi uma coisa mais nova? Olha, que pergunta surpresa e interessante. Por quê? É algo que na vida a gente não idealiza. Os meus sonhos, aos meus 20 anos, eram outros, por exemplo. Né? Sim. Eu queria, na realidade, e gosto muito de aviões. Então eu queria e gostava, né, de repente, na vida ser piloto de avião. Aham. Então, mas minha vida foi para outros rumos. Fui Sim. fazer faculdade, né, de contabilidade, e aí não atuei muito na área, mas hoje atuo bem, hoje até que voltei a atuar nessa área contábil também, né, que às vezes eu faço alguns pareceres. Sim. Mas como voltando à tua pergunta, com relação a estar nas frentes das câmeras, Aham. é interessante por quê? Porque tudo isso é técnica e prática, né? Sim, com certeza, Porque né? eu Quando a gente não. começa, a gente fica nervoso, acha que não vai dar Nossa, certo. gagueja, seca a Sim. garganta, tudo. Mas você sabe que tudo é possível na vida das pessoas. Sim, com Basta certeza. as pessoas quererem, né? Aham. Para quê? Para que elas possam almejar e com muita força e dedicação ser aquilo que quer, estar até diante das câmeras. Por quê? Porque nós Sim. estamos vivendo uma outra era. Aham. Na minha época, dos meus 20 Sim. anos, era uma outra situação. Muda muito em 10 anos também, ou Aham. depois
a internet hoje em dia tem acelerado cada vez mais as coisas, né? Então, assim, se a gente não acompanhar, a gente acaba ficando para trás profissionalmente também, né? E esses são os desafios, né? Sim, sim. Que é a gente tentar mudar a cultura, tentar mudar os afazeres e se permitir. E ter ainda a disponibilidade de fazer o tempo, porque é precioso o nosso tempo, né? Sim, E exatamente. porque tudo isso, a partir do momento que você faz com vontade, com carinho, as coisas acontecem. Aham, sim. Então, estar agora aqui diante das câmeras sendo entrevistados por você, porque eu Aham. acompanho o seu trabalho e vejo que o seu trabalho é bem bacana e excelente. Até nós estávamos conversando com relação ali nos estúdios sobre a questão até da porquê da capivara. Sim, é. Às vezes algumas pessoas pode ser que não saibam dessa história, né? Porque que eu resolvi adotar a capivara. E é engraçado porque sempre quando eu vou nos eventos, eu tenho meu crachá que eu levo, tem a foto ali da capivara, né, Aham. da logo, já chama muita atenção. Então é uma coisa que já chama atenção, o pessoal gosta, né? E na verdade a ideia da capivara foi por dois fatores, né? Primeiro porque é muito presente aqui em Curitiba também, ou seja, todo lugar referente ao comércio de produtos relacionados a Curitiba vai ter a foto da capivara ali. Aqui tem um pastel de capivara, tem Aham. muita coisa relacionada. Então ela meio que já é uma marca da cidade. Então foi uma forma de ter o trabalho associado bastante a Curitiba. E uma outra coincidência também é que onde eu morava anteriormente, que é a cidade de Petrópolis, também tem muito as capivaras lá na cidade. Que Elas legal. ficam em alguns lugares ali nos rios ali. Então, assim, meio que eu consegui juntar as duas cidades ali, a que eu morava antigamente e a atual, através de um símbolo que para mim representa as duas. Então, uma ligação ali que eu tenho. E eu Aham. achei que tem tudo a ver com a cidade e o pessoal tem gostado. Então eu falei, vamos colocar a capivara com uma câmera que aí já vai saber que sou eu. É bacana. Um paulista e um carioca aqui, né? Em Curitiba Curitiba. é uma cidade que atrai pessoas do Brasil todo. Eu converso Exato. com muita gente e Bem assim, diversificado hoje. diversificado, todo mundo no fim das contas vem para cá, Exato. porque acaba gostando muito da cidade, então assim, é muito positivo, né, que as pessoas têm gostado de Curitiba. Sim. E uma outra questão também eu só posso, né, hoje em dia agradecer as pessoas que eu tenho convivido, que têm acreditado no meu trabalho, porque assim, nesse período que eu estou aqui de pouco mais de um ano, a quantidade de gente que eu já conheci e lugares Uhum, que eu uhum. já fiz trabalho, já visitei, foram bastante coisa, eventos que eu já estive presente, então assim, realmente só posso agradecer, lógico, né, que eu vim focado bastante no Sim. trabalho, né, tive que correr atrás, É. mas assim, o pessoal de Curitiba tem gostado, né, então isso é um ponto muito positivo. Inclusive, várias pessoas que eu já fiz trabalho chamam para fazer outros trabalhos novamente. Então, olha como é legal o fato das pessoas gostarem e chamarem de novo. É um fato super positivo, né? Exatamente. Até porque eu até estar aqui agora diante das câmeras, além de ser um privilégio, agradeço imensamente, né, também pelas oportunidades, é o que você falou, Sim, né, através dos trabalhos, daquilo que você fomenta, né. Então isso é bom porque isso transforma, né. E outra, além de transformar as coisas, as possibilidades acontecem. Então, da mesma forma da tua luta, da minha luta, né? Então, vem todo esse agradecimento, né? Então, aqui no Paraná também é uma terra que me acolheu bastante. Colhi muitos frutos e graças a Deus venho colhendo frutos e frutos e grandes frutos, sabe? Então, é uma cidade, aqui em Curitiba, uma cidade que me acolheu, né? Então me acolheu, sim. tive e tenho grandes amigos, conheci pessoas assim de enormes corações, sabe? Até dou um salve para cada um deles, Ah, isso né? aí. Que é muita gente para citar, Sim. outros locais nos quais eu trabalhei, né? Percorri todo o estado do Paraná desenvolvendo trabalhos de outros locais que trabalhei, sabe? Aham. Então isso para mim foi bacana porque eu conheci, tive oportunidades de conhecer pessoas de vários pontos do estado do Paraná, Sim. né? Então isso é legal porque até hoje se mantém essa amizade, esse contato, além dos trabalhos, né, dos frutos que a gente acaba colhendo, né, aqui na cidade. Exatamente. Então eu adoro essa cidade. Sim, sim. Da minha cidade, lá de Salto, São Paulo, da Aham. onde eu acabei é, vindo para cá através de amizades, né, para Sim. passear,
Eu vim para passear, eu não Aham. vim nem para Olha morar. só. Lá em 2008, vim para passear Aham. e acabei ficando. Sim. Acabei ficando, estou aqui até Eu acho que hoje. acontece com muita gente isso. As Eu pessoas vêm vou. passear em Curitiba e Então, acabam Bruno, olha, planejando. eu trabalhava numa multinacional lá na minha Aham. cidade. Eu voltei para a cidade e pedi a conta. Aham. As pessoas falavam, nossa, uns falavam, você é doido, Sim. porque era aquela empresa que você trabalha pro resto da vida, né? Ah, sim. Outros falavam assim, vai, né? Porque vai dar Vai dar certo, certo. né? Super positivo. E a minha mãe me abençoou e graças a Deus tá dando certo. Estamos aí, firmes e fortes e vivos e com saúde. Com certeza. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais do trabalho que o Ney tem realizado também, que é bem interessante. Ele já tinha comentado comigo algumas questões ali, mas vamos agora mostrar isso para todo mundo desse trabalho que você tem feito na sua área profissional. Tá. Então, Bruno, também, né, além dos trabalhos desenvolvidos no Sindicato dos Advogados, Sim. isso também me permitiu ter uma pasta, outra pasta de trabalho, né, cuja essa pasta nós unimos, é uma empresa onde nós somos 4 sócios, Aham. e disso o trabalho é espetacular, porque o trabalho do qual nós desenvolvemos, ele envolve o cunho social. Sim. Nós Muito trabalhamos. importante, né? Isso, nossa, é excelente esse trabalho. Tanto é que isso trata do direito à moradia. Sim. Uma Da- coisa básica que todo mundo precisa, né? Exatamente. Até porque aqui no, pelo menos no nosso Brasil, no modo geral, Sim. por questões, seja cultural, né, ou até mesmo de complexidades, né, de uma regularização da sua casa, da sua propriedade, do seu lar. Então, hoje, em decorrência disso, há muitas casas irregulares espalhadas pelo Brasil. Sim. Da mesma forma, tem aqui na região, tem aqui em Curitiba e na região metropolitana, onde nós desenvolvemos esses trabalhos sociais. Tá? Nós desenvolvemos um trabalho de regularização fundiária urbana, né, Aham. através da nossa empresa. Sim. Nossa empresa chama-se Domínio Legal Regularização de Imóveis, onde o nosso carro-chefe é a REURB, é a regularização fundiária urbana. Né? Então, nisso é legal, por quê? Porque a gente regulariza inúmeras famílias que estão situadas, que estão assentadas em um determinado local. Aham. E não tem um registro oficialmente, né? Não tem. Por quê? E outras, são vários fatores, são inúmeros fatores que acarretaram esta irregularidade. Sim. Ou seja, pode ser que na época, como acontece, há 15, 20, 30 anos atrás, né, as pessoas, os donos de determinadas terras que antes muitas vezes eram rurais Aham. ou até mesmo urbano, Sim. né, faziam um fatiamento desses lotes de forma irregular. Aham. Então, ou seja, não ia no município, não ia até a prefeitura para desenvolver um projeto de regularização para os munícipes que estavam ali aderindo aos seus Sim. pedaços de terras. Aham. Porque antigamente era uma coisa, assim, era uma história que se você se aprofundar, Bruno, Aham. você descobre cada coisa. Ah, com certeza. Por quê? Porque antes as pessoas, até lá na década de 70, 60, muitas vezes até trocavam pedaços de terras por alimentos. Aham. Por quê? Porque antes, não era hoje que você ia lá e comprava 1 quilo de arroz. Sim, sim. Né? Os mais antigos sabem, né? Como Aham. era antes e muitos até gostariam até de voltar à época. Sim. Mas naquela época eram sacas grandes, né? Então, Aham. eram coisas que tinha E valor. sem contar que se você parar para pensar, antigamente tinha muito mais terra, né? Não tinha tanta área Não tinha, construída, né? Igual tem hoje em dia, né? né? Não tinha tantos os famosos arranha-céus, né? Ah, exatamente. Eram mais questões rurais ou as cidades pequenas. E disso foi se expandindo de uma tal forma, e até demasiadamente, né? Por quê? Porque através disso ocorreram, né, os bairros, Sim. ou seja, em leis fala-se de forma técnica os núcleos Aham. irregulares, que são os bairros, cujos esses bairros muitas vezes possuem 80, 90, 100 ou até mais residências irregulares. Porém, Sim. né, há leis, hoje, leis recentes, né, que trata de um facilitador
para que esses bairros sejam regularizados através de políticas públicas, Aham. ou seja, tem que partir também do interesse público do município. Sim. Para quê? Para os seus munícipes, né? Para que os munícipes tenham ali uma regularidade para até a sua documentação legal. Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel fundamental da empresa? Aham. No modo geral, no contexto geral, é tratar do projeto que irá regularizar aquele núcleo, aquele bairro que está de forma irregular há Sim. muitos anos. Seja até, muitas vezes a pessoa tem um contrato de compra e venda, e muitas vezes nós vamos conversar com as famílias, nos encontros públicos, né? Com os entes federativos. Aham. E deste modo a gente percebe que as pessoas até hoje, elas confundem né, não todas, Aham. mas uma pequena parte confunde o contrato de compra e venda, a partir do momento que está assinado, ou até mesmo as assinaturas reconhecidas firmas na época, ela Sim. entende que aquilo ali é legal, Já tá valendo ali, né? está valendo. É. Só que não está, porque está todo irregular, né? Aquela pessoa não tem matrícula, Sim. porque a matrícula é o registro do nascimento do imóvel. Sim. E essa matrícula, ela é registrada na prefeitura? Não, a matrícula é registrada no cartório de registro de imóveis daquele determinado município. Aham. Então, tudo que ocorre desde o nascimento do imóvel é registrado naquela matrícula, é Sim. averbado naquela matrícula. Aham. Então, a regularização não aparecerá na matrícula como se fosse um contrato de compra e venda, Sim. né? Porque na matrícula, a partir do momento que você vai adquirir um imóvel já usado, Aham. tem o nome do proprietário anterior, Sim. se ele era casado, se ele era solteiro, se divorciou, enfim, se estava alienado até o bem ou não, Aham. se quitou, sabe? Sim. Então, a partir daí, né, numa outra linha, aparecerá você como novo proprietário, se é casado, se é solteiro, enfim, como foi a forma da As compra, informações todas ali, as né? informações. Agora, numa regularização, ela aparece ali o formato de como foi feito aquele determinado projeto, naquele núcleo, para tratar da regularização. Então, ali aparecerá tanto os dados dos legitimados, né, que são os proprietários, os moradores daquele local, perdão, os proprietários ainda não, né, que são Sim. os moradores legitimados daquela residência, aparecerá como foi feito, né, que veio do projeto de regularização fundiária urbana, através de uma lei específica e também através de protocolos, né, no município, porque o município também tem que dar um aval a nós, empresa privada, Sim. para iniciar o pré-projeto naquele local. Porque o pré-projeto, ele envolve transparência, ele envolve interesse público, políticas públicas, né? Então ele tem um Sim. arcabouço tanto da Grande, parte, né? nossa, tanto da parte jurídica, tanto da Sim. parte técnica e quanto também da parte administrativa que envolve o ente público. Sim. O ente público, ele irá nos avaliar os trabalhos que estamos desenvolvendo. Então todos os atos Aham. têm que ser através de um determinado procedimento administrativo, Sim. que se torna um processo administrativo, Aham. né? Através do quê? De um protocolo. De um Sim. protocolo público, onde esse protocolo ele é informado de forma pública por edital pelo município. Aham. O município está concedendo regularização, né, para determinada empresa, para a nossa empresa, para regularizar tal bairro. Sim. E você tem uma previsão, mais ou menos, de quanto tempo esse processo pode levar para quem de repente não. Lógico que também pode ser que dependa muito de vários Aham. fatores, né? Mas. Sim, então é interessante essa pergunta porque todos os moradores fazem essas perguntas para nós, né? Aham. Porque o morador está ali já há 20, 30 anos. Sim. O projeto ele envolve, né? Só para até responder a sua pergunta. Aham. Ele envolve um trabalho de cadastro dos moradores, Aham. recolhimento de documentos dos moradores, preenchimento de vários formulários que são os requisitos, né, que devem ser preenchidos através da lei de regularização, né? Sim. Então, aí a partir disso também envolve trabalho técnico de topografia, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia socioambiental, pareceres técnicos Aham. ambientais, né? Bastante coisa. Geólogo, assistente social. Então, são vários profissionais envolvidos no mesmo projeto. Sim. E são etapas, porque você não consegue pular uma etapa
sem que Ah, é. o outro seja finalizado. Senão trava tudo Trava. e fica... Trava e pode demorar. Aham. Então, como a gente tem essa preocupação, por quê? Porque no momento que você chega, né, que você conversa com um determinado grupo de moradores, Sim. junto com o município, Aham. e aí você informa que será desenvolvido um trabalho de Sim. regularização das casas, que é um Aham. trabalho importante, Sim. as pessoas elas começam a idealizar aquilo como se fosse uma coisa assim, fosse resolver praticamente 200% da vida da pessoa. Aham. Porque nós estamos falando de uma residência onde aquele morador comprou há muitos anos, Sim. de um determinado valor, Aham. né? E que não foi fácil pagar aquilo, Sim, com né? certeza. E que ele sempre ficava, ele ou ela fica naquela insegurança, se vou ou não perder a casa. Aham. E ela, a mulher, né? O bacana disso tudo, porque a lei que regulariza, ou seja, ela não regulariza. A lei ela facilita, é um facilitador. Ela Sim. tem lá os requisitos de como regularizar, né? A lei também ampara a mãe, a mulher, Aham. né? Porque hoje a nossa cultura evoluiu de uma tal forma onde tem muitas mães que são praticamente mães e pais de famílias, Sim. né? Então a lei ela também traz esse amparo para as mulheres. Isso que é bacana. Sim. E também, além de todos esses profissionais que envolvem, além disso, que cada um vai ter que desenvolver ali a sua etapa, então lá na empresa nós temos que ter um sistema, né, online, nuvem, Aham. eficiente, Sim. cuja são as etapas que devem ser concluídas por cada profissional. Sim. Até a entrega do pré-projeto, porque nós estamos ainda no pré-projeto, da entrega do pré-projeto Uhum. para a prefeitura, obedecendo tanto a lei federal quanto, muitas vezes, os decretos municipais, Sim. né, que são os parâmetros dos quais os municípios querem que você regularize o formato, né, Sim. sem pular as etapas. Então você tem que desenvolver todo um trabalho, né, Aham. que vai tempo mesmo, Sim. né, e aí finalizou-se, a prefeitura ainda vai analisar todo esse arcabouço que Aham. você entregou ali, dentro daquele determinado protocolo Sim. único que trata disso, né? E aí, aquilo lá, ele envolve a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ele Aham. envolve a Secretaria de Habitação, Meio Sim. Ambiente, a Secretaria de Administração no modo geral, porque todos também têm que dar um aval, né? Aham. Porque ali, dentro desse projeto, como envolve também a parte forte de APPs, né? Que são as áreas Sim. de preservações permanentes, né? Então, os técnicos responsáveis por isso, eles têm que são profissionais capacitados para desenvolver Aham. conosco esses projetos de regularizações, né? E aí, a partir dali, estando tudo ok com o projeto, Aham. a prefeitura, ela encaminha toda essa documentação para Aham. o cartório de registro de imóveis daquele Sim. município. Onde o cartório de registro de imóveis também tem que fazer suas verificações Aham. legais. É muita verificação. É, Deixa eu só fazer uma pode pergunta, fazer. porque você tinha comentado um tempo atrás. Tem alguma possibilidade da pessoa perder a casa dela? Acho que você falou uma coisa que as pessoas às vezes têm medo. Já aconteceu? Então, pode acontecer, mas acontecerá de forma, por exemplo, né, até se antecipando, de forma jurídica, pode Aham. acontecer. Ele pode sofrer ali uma das ações possessórias, né, Sim. seja um esbulho, seja uma reintegração de posse, né? Então, ele pode sofrer sim. Então, a pessoa que acaba, né, estando ali com o seu imóvel de uma forma irregular, sem matrícula, né? Sim. A pessoa, ela, como diz na lei, né, ela fica à margem da Aham. sociedade, né? Ela fica de uma maneira irregular à margem. Por quê? Aí você vai falar, quais são os objetivos, né? Por que eu vou regularizar? Vou pagar IPTU? Sim, é isso que as pessoas às vezes podem pensar, né? Sim. Claro que a pessoa vai pagar IPTU, mas, em contrapartida, Bruno, além da regularização do IPTU para o município vai poder justificar por que é que ele tem que implantar uma creche naquele bairro, por que é Aham. que ele tem que implantar uma escola, por que é que ele tem Porque que... começa a aparecer os dados oficiais, né? Exato. Por quê? Porque o ente federativo, por lei, ele não consegue distribuir valores, tá? Se não tem números
registrados. Sim. Por mais que possa ter ali, sei lá, 200 mil pessoas morando ali, mas se não tem, E só tem 10 tem mil. 10 ali, Se tem 200 mil pessoas morando em Sim. determinado lugar, e dessas 200 mil, só 10 está regularizado, como é que Sim. o município sobrevive? Né? Exatamente. Aí você pensa, mas você tem que pensar na outra contrapartida, das vantagens. Além da valorização do imóvel, mercado imobiliário, Sim. né? Vem as melhorias, o arruamento, o saneamento básico. Tá? Porque Então, o ideal é que não só uma pessoa faça a sua regularização, mas que toda todos a rua, ou a grande maioria. O bairro, para poder ficar completo. Né? Exato. O engraçado, sabe qual é que é? Porque sempre tem a resistência mesmo das pessoas, mas uma grande maioria acaba fazendo. Aí a grande maioria vê o resultado, né? Sim. E aqueles outros acabam ingressando dentro do projeto de regularização. Só que também tem uma outra contrapartida. Além da regularização fundiária urbana, que é um tema social importante, também tem a questão... Não sei se você já... Não sei como é no Rio, mas em São Paulo tem um famoso puxadinho, quando as famílias iam aumentando. Aí eu crescendo a família e aí as pessoas que têm a matrícula do lote, né? Ou então, por exemplo, de 6 cômodos, a família cresceu e coloca mais 2, 3 cômodos. Então fica corretamente, né? E aí a pessoa desses cômodos que não estão regularizados, também é necessário realizar um projeto de averbação da edificação daquele imóvel. Por quê? Porque acaba também ficando de uma maneira irregular, como acontece muito no Brasil. Sim. A pessoa ela faz uma construção maior, ou então ela demole, faz demolições, e aí ela não averba isso na matrícula. A problemática é, numa compra e venda, no imóvel que também não está averbado, ou não está irregular, a pessoa, além de perder o valor do imóvel, né, ela muitas vezes não consegue vender. Porque hoje as pessoas, de modo geral, elas procuram financiamentos. Né? Sim. E a partir do momento que você procura financiamento para comprar uma casa, se a casa está irregular, você não consegue aquele financiamento, porque ela não passa na vistoria. Ela não tem o habite-se legal. Sim, é um critério bem importante. É importante. Então, você vê o arcabouço de irregularidades que possui no Brasil e por que deve estar regularizados? Sim, já tem alguns motivos aí. Exatamente. Beleza, então. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um podcast mais rapidinho aqui para aproveitar, né, a presença do Ney aqui, a gente já testando aqui no estúdio também esse formato aqui do podcast. Vamos ver como é que vai ser para os próximos vídeos, como é que vai ser essa questão, mas já fica um teste aqui direto aqui no Sindicato dos Advogados aqui de Curitiba. Exatamente. Então foi bacana a sua presença. Manda um recado para a gente finalizar o nosso vídeo. Claro. Primeiramente agradeço, né, por estar aqui com você e com vocês. Né? E também eu espero ter esclarecido um pouco, de forma sucinta, né, o que gostaríamos de transmitir. E também a gente pede para que as pessoas acompanhem o podcast Sinap no Ar. Sim, isso aí, com do mesmo modo também o Direito em Foco dos Sindicatos dos Advogados, que está sempre recheado de entrevistas, está sempre recheado de informações e também de notícias jurídicas, né? Que tem esse cunho, né, importante social também do sindicato, que é falar e informar e trazer, muitas vezes até notícias com resultados que envolvem o cotidiano da vida das pessoas. Exatamente. Porque isso é importante, né? Nós podemos levar a informação para as pessoas, sabe? Então agradecemos aí e nos acompanhe. Beleza, tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Um abraço e valeu!